Graça e paz, igreja. Bom domingo a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um, sobre cada lar, sobre seus familiares, sobre a sua casa. E as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos dar continuidade ao Salmo 23. A gente está no versículo 4, na parte B, que ela está muito ligada à parte A, né, do versículo, mas ela também faz o gancho para o final do Salmo. Ela é a ligação entre uma coisa e outra do Salmo, né? E diz lá no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso nós vimos na semana anterior. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quantos podem afirmar essa verdade na sua vida, na sua caminhada? Porque se submeter à vara e ao cajado, existe um preço, né, a ser pago, um preço de renúncia, um preço de você deixar de lado as suas vontades, os seus desejos mais íntimos, né, o seu egoísmo, o seu enfim, aquilo que você pensa ser, aquilo que você imagina merecer, aquilo que você acha que tem que acontecer, né? E Davi, quando escreve essa mensagem, obviamente a gente já tratou desse assunto, ele está focando a imagem da ovelha submetida ao pastor, ou seja, a nossa vida, cada um de nós nos submetendo ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor, o próprio pastor, né? O próprio Jesus, como eu já falei antes, ele se declara o bom pastor. Então existe essa figura do bom pastor que é o próprio Jesus para cuidar das suas ovelhas. Mas vamos ter um entendimento de Davi quando ele está falando do cajado e da vara, para a gente poder entender por que a vara e por que o cajado do Senhor são consolo para a nossa vida, né? Lá no Oriente, né, naquela região, principalmente no período que Davi escreve esse salmo, nós podemos imaginar uma vida sem recursos, né, sem muitas opções de facilidades, né, vamos dizer assim, na vida das pessoas. E a profissão de pastor é uma profissão muito dura, muito exigente do pastor. Então, existia essa reputação do pastor. E os garotos que almejavam essa profissão desde cedo, eles eram ensinados e eram doutrinados a que todas as etapas de aprendizado e da vida de pastor fossem aplicadas no seu dia a dia, para que o conhecimento, para que eles tivessem o crescimento nesse conhecimento do trato com os animais. Então a primeira coisa que eles tinham que aprender eram produzir, né, os seus cajados e as suas varas de acordo com os seus portes físicos, de acordo com a sua força, de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas necessidades. Então a vara e o cajado eram objetos pessoais de cada pastor, preparados por eles próprios para ajudá-los
no pastoreio das ovelhas. E esses objetos tinham funções específicas para cada habilidade e para cada necessidade que o pastor tinha. Então, o cajado, vamos falar da vara primeiro, vai? A vara, a gente tem uma imagem, né? Uma vara, a gente pensa numa vara de bambu, numa vara de pesca, numa vara para você alcançar um fruto numa árvore, mas o conceito de vara aqui, na verdade, é um porrete mesmo, é um pedaço de madeira preparado, trabalhado, esculpido para que seja um taco, um porrete, alguma coisa que seja a extensão do braço do pastor. A vara, ela era utilizada para afugentar os predadores, os animais que queriam colocar em risco, né, o rebanho, os lobos, os coiotes, os cães, os ursos, os leões, os pequenos leões, enfim, os animais que atacavam o rebanho. Então, isso o pastor utilizava tanto para defender as ovelhas como para defender a sua própria vida. E eles eram treinados no uso desse porrete, dessa vara. Eles trabalhavam o lançamento dessa vara para ser preciso, para acertar o alvo com velocidade e precisão. Eles usavam essa vara para preparar o caminho para as ovelhas trilharem. Por esse caminho podiam ter cobras escondidas, escorpiões, animais peçonhentos e animais que não causariam danos ao rebanho, mas poderia provocar um estouro do rebanho, pequenos coelhos, pequenos roedores, né? Então o pastor ele usava essa vara para preparar o caminho das ovelhas. E essa vara, ela era uma vara que acompanhava o pastor em todos os lugares, em todas as ocasiões. Era difícil dele utilizar essa vara para fazer alguma coisa em relação à disciplina das ovelhas, mas ele também utilizava em casos extremos quando essas ovelhas se colocavam em risco de vida. Por exemplo, quando elas iriam em suas caminhadas comer alguma erva venenosa, alguma erva daninha que pudesse fazer mal, pudesse colocar a vida do animal em risco. Então o pastor usava esse porrete para afugentar a ovelha. Então ele lançava isso não para acertar a ovelha, mas para assustá-la e ela não consumir daquela erva venenosa, né? Na Bíblia você vai encontrar algumas passagens que diz que a ovelha tinha que passar sobre a vara do pastor, e nesse quesito é onde a vara serve de consolo, né? A ovelha ela pode apresentar uma lã muito bonita, né? Uma lã branca, uma lã bem apresentável, uma lã formosa, uma lã cheia, uma lã que realmente enche os olhos, né? Pela beleza, pelo volume, pela brancura, né? Só que as ovelhas são animais muito sensíveis, né? Como a gente já tratou aqui, e o pastor tem que estar sempre
analisando cada uma delas, sempre fazendo uma boa consulta, vamos dizer assim, né, veterinária no animal, para ver se ele não está com alguma doença de pele, para ver se ela não está com algum parasita, para ver se ela não está com alguma enfermidade. E o passar sobre a vara é justamente isso, né? O pastor utiliza esse cajado, essa vara, esse porrete, para fazer essa avaliação, né, na ovelha. Então ele usa para abrir a lã, para ela ficar aberta, quando ele analisa a pele do animal, quando ele tira os parasitas da pele do animal, quando ele averigua ferimentos no animal. Esse porrete, né, quando nós vemos como extensão da mão do pastor, ele nos consola, porque é a nossa proteção, porque nós sabemos que a proteção do Filho de Deus está na mão do Senhor, que é para que a mão do Senhor haja, para que ela se estenda sobre cada um de nós, né? A própria palavra do Senhor é a palavra da verdade, é a palavra que age sobre as nossas vidas, são as promessas de Deus para cada um de nós, são os mandamentos, os ensinamentos para cada um de nós, são as diretrizes para as nossas vidas, e sabemos que isso para a gente é consolo, porque ela promete, ela nos conduz, ela nos corrige, ela nos protege, é a extensão das mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós temos como consolo absoluto essa vara sobre as nossas vidas, e nos colocarmos debaixo dessa vara, nos colocarmos debaixo da proteção dessa vara, nos colocarmos debaixo das mãos, da extensão das mãos do Senhor, que é essa vara, nos vai trazer consolo, alívio, nos vai trazer não só uma sensação, mas nos vai trazer a segurança necessária para as nossas vidas, porque ela cuida de cada um de nós, nos livra das dificuldades, nos livra dos problemas, nos livra das ciladas, nos livra das armadilhas que o inimigo tem a tratar, tem a armar, tem a colocar na nossa caminhada. É a mesma ferramenta que Jesus usou na tentação, né? Ele usou a própria palavra para se livrar da tentação do acusador, né? E quando a gente fala do cajado, o cajado é algo mais íntimo ainda, né? Porque o cajado, o pastor, ele tinha que escolher muito bem a qualidade da madeira, a altura, a força desse cajado apropriada ao seu próprio corpo, né? Apropriada às suas necessidades. Então o cajado servia não somente para que o pastor, na sua caminhada, pudesse se apoiar e descansar nele e se firmar nele para atravessar regiões pedregosas, regiões onde eram de difícil acesso, para atravessar os lagos, os riachos, para medir a profundidade da água nesses lugares, mas também era algo que servia para promover o cuidado com as ovelhas, né? O cajado, ele era especialmente preparado para que a sua curvatura pudesse fazer com que o pastor manuseasse as ovelhas de uma maneira firme, né? De uma maneira com autoridade, mas sem machucar, sem ferir o animal, né? Também quando as ovelhas elas davam
à luz, né, as suas crias, o pastor tinha que manusear essas crias com o cajado de uma maneira muito rápida, para que o cheiro, tanto do pastor, né, como o nosso cheiro de ser humano, né, como das ovelhas ao redor, não impregnassem na ovelhinha, no filhote, né? E para que imediatamente a sua mãe pudesse assimilar o cheiro da sua cria e assim assumir o cuidado sobre ela. Caso contrário, aquela cria seria rejeitada, seria abandonada se ela apresentasse o cheiro de um outro animal ou de uma pessoa. Então, até nisso tinha que ser pensado a utilidade do cajado, né? O cajado servia para também livrar as ovelhas das dificuldades. Elas poderiam cair num riacho, cair num barranco, ou se prenderem em espinheiros ou arbustos que poderiam ferir, né, as ovelhas, ou tornar de difícil acesso ao pastor o resgate dessa ovelha por causa dos espinhos, mas esses próprios espinhos se prenderiam na ovelha por causa da sua lã. Então, com o cajado, o pastor poderia resgatar o animal desse lugar. Então, esse cajado na nossa vida nos consola, porque ele é o próprio Espírito Santo, né, colocado em nossas vidas. Sabemos que por causa do Espírito Santo que nós somos salvos, né? Ele testemunha e testifica, né, que a obra que Jesus fez na nossa vida é real, que por causa dessa obra nós somos filhos de Deus, que por causa dessa obra nós podemos ser chamados filhos de Deus, né? A Bíblia nos diz isso, né? Que é o Espírito que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E que é o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos dirige, é o Espírito que nos mostra como devemos orar, é o Espírito que nos mostra como devemos adorar, é o Espírito que nos mostra como devemos nos portar como filhos de Deus. E na mão do pastor, ela tinha essa função, dirigir e guiar o rebanho. Ela nunca era usada para repreender um animal, para disciplinar um animal, porque ele tinha que ter como que eu vou dizer, uma ligação com esse cajado. Nós temos que ter essa ligação, nós temos que estar ligados ao Espírito constantemente, saber que as orientações que o Espírito Santo tem para as nossas vidas é para o nosso bem, é para a nossa correção, é para que tenhamos uma vida repleta de bênção e da presença do Senhor, não é para para que gere mal, para que gere contendas ou prejuízos para a nossa vida, mas para que sempre nós estejamos cada vez mais e mais ligados ao Senhor, né? O pastor, ele utilizava o seu cajado nas caminhadas com as ovelhas, ele apoiava a curvatura do cajado nas costas da ovelha, para que a ovelha caminhasse com aquele cajado apenas encostado, apenas colocado ali em suas costas, e com aquilo o pastor ia dirigindo as ovelhas, apenas levando o carneiro, a ovelha líder, pelo direcionar do cajado. E por mais que isso nos pareça algo que
possa maltratar o animal, muito pelo contrário, o animal que se coloca nessa posição, para ele é um privilégio esse contato com o pastor, essa ligação com o pastor. E quem faz essa ligação com o nosso pastor também é o Espírito Santo. E nós sentimos a presença do Espírito Santo como aquele carneiro líder sente o posicionamento da vara sobre as suas costas, dirigindo a sua caminhada, porque ele sabe que aquele cajado vai levá-lo pelos melhores caminhos, pelas melhores veredas, vai levá-lo aos melhores pastos, a melhor água, vai levá-lo ao lugar mais seguro. E nós temos que ter essa consciência que nos dirige, o que nos carrega, o que nos leva ao lugar mais seguro, a águas límpidas, ao lugar de descanso, ao lugar perfeito para que estejamos colocando as nossas vidas, o próprio Espírito. Nós devemos nos deixar ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós, né? Então, se você tem essa consciência de que a palavra do Senhor é importante, é definitiva, é a verdade para a sua vida, é a diretriz para a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus está em você para fazer com que a palavra do Senhor se cumpra na direção, nos atos, né, nos pensamentos, naquilo que nós praticamos, e Ele vai te consolar, Ele vai te preencher, Ele vai eliminar o vazio da tua vida, o sentimento de que há tristeza, o sentimento de que não há paz, o sentimento de que a sua vida não vale nada. Tudo isso é apagado, é tirado do seu ser quando o Espírito Santo preenche toda a sua essência, toda a sua vida. E nós devemos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e viver uma vida através do Espírito, como Davi escreveu através da revelação que o Senhor deu para ele, para trazer até nós essa imagem maravilhosa de como ser uma ovelha tratada pelo bom pastor. Amém? Se você tem essa consciência de que o nosso pastor, que Jesus Cristo, é o bom pastor, é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, é aquele que faz a obra perfeita, a obra agradável, a obra que nos salva, nos livra, nos liberta. Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele preparou o Consolador para cada um de nós. Amém? Eu queria orar com você nessa manhã para que esse mesmo Espírito que Davi entendeu que era o consolo para a vida dele esteja te consolando, esteja me consolando, esteja sobre nós, que Ele venha forte sobre a igreja de Jesus Cristo. Amém? Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pelo Teu Espírito Consolador que habita em cada um de nós, ó Pai. Queremos, Pai, nessa manhã, clamar a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa tomar cada um de nós na nossa plenitude, Senhor Deus. Que não tenha espaço, que não tenha área vazia, Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa essência seja repleta da presença do Teu Espírito, Senhor. Que Ele venha, Senhor Deus, estar sobre cada um de nós, ó Pai. Que venha manifestar, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua direção, Senhor. Que venha consolar os nossos corações diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa que tem acontecido, Senhor Deus, nessa terra, ó Pai,
diante de tanta revelação, de tantos acontecimentos, ó Pai, que o Senhor tem mostrado, Senhor, a Tua mão, o Senhor tem mostrado o Teu poder, e as pessoas não estão nem reconhecendo o Teu agir, Senhor, sobre todas as coisas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da humanidade, Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Age, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja, Senhor Deus, possa engrandecer o Teu santo nome, Senhor, nesses momentos, ó Pai, em que cada um está olhando apenas para si, para as suas vontades, para os seus desejos, mas que nós possamos, ó Pai, olhar para o Teu reino, Senhor. Que Teu reino, Pai, o Teu reino possa ser realidade, Senhor, na vida daqueles que negligenciam, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer a obra redentora no coração desses homens, dessas mulheres, ó Pai, que estão fechados para Ti, Senhor, estão lacrados para as Tuas verdades, estão vivendo, Senhor Deus, o seu egoísmo, estão vivendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, ó Pai. Pai, faz com que, Senhor Deus, toda a Tua igreja sobre a face da terra, Senhor, engrandeça, Pai, os Teus atos, engrandeça o Teu santo nome e faça com que, ó Pai, o Teu evangelho verdadeiro e puro seja levado a toda criatura. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Que o amor do Senhor esteja sobre cada um de vocês. As consolações do Santo Espírito sobre as suas vidas e que a graça de Jesus Cristo abençoe todos nós. Em nome de Jesus, eu quero desejar a vocês um excelente domingo. Aproveitem as suas casas, as suas famílias. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Um bom domingo para vocês. Um beijo. E até a semana que vem, se Deus assim permitir.